Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Dos auxiliares do juízo. Dos oficiais de justiça. Aos oficiais de justiça, incumbe realizar pessoalmente as citações, intimações e demais diligências ordenadas pelos juízos perante os quais servirem, lavrar certidões e autos das diligências que efetuarem, cumprir as determinações dos juízes, entregar ao escrivão do juízo as importâncias e bens recebidos em cumprimento à ordem judicial e apregoar a abertura e o encerramento das audiências nos impedimentos de porteiro dos auditórios. De acordo com o artigo 21, parágrafo único da Lei 11.340 de 2006, a vítima de violência doméstica e familiar não pode entregar intimação ou notificação ao agressor. O número de oficiais de justiça presentes em um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher deve considerar a natureza das diligências efetuadas, que nesse segmento diferem sobremaneira daquelas praticadas nas varas criminais de competência comum, sobretudo no que diz respeito às medidas protetivas de urgência, cuja realização, de acordo com o tipo de provimento jurisdicional, pode ultrapassar significativamente a complexidade e o tempo de outras citações e intimações, em especial quando determinado o afastamento do lar ou a separação de corpos. Da equipe multidisciplinar. O artigo 29 da Lei 11.340 de 2006 prevê que os juizados podem contar com equipe de profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde, com o escopo de prestar atendimento multidisciplinar e humanizado à vítima de violência doméstica, bem como a todas as figuras familiares inseridas naquele cenário. A equipe multidisciplinar também tem um importante papel de auxiliar o juízo na compreensão do contexto familiar em que ocorre a situação de violência e das peculiaridades e necessidades daquela unidade familiar, assim como da vítima e do agressor. De acordo com o artigo 30 da referida lei, compete à equipe de atendimento multidisciplinar fornecer, mediante laudo escrito ou verbalmente em audiência, informações que sirvam de subsídios às decisões do juiz e às manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltadas para a ofendida, o agressor e seus familiares, entre outras atribuições que lhes forem reservadas pela legislação local. No exercício de suas funções perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, os integrantes da equipe técnica devem observar a legislação pertinente às suas categorias profissionais, em especial a Lei 8.662 de 93, Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, e os códigos de ética respectivos, além das resoluções e demais atos do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Federal de Serviço Social, CEFES. De acordo com as referências técnicas para atuação de psicólogos em programas de atenção à mulher em situação de violência, todas as possibilidades de atuação do profissional de psicologia devem se orientar pelo fortalecimento do protagonismo das mulheres e pelo entendimento multidimensional da violência, como produto das relações desiguais legitimadas e produzidas nas diferentes sociedades. Embora o mencionado artigo 29 estabeleça que os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher possam contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, diante da importância do trabalho a ser realizado, é recomendável que efetivamente os juizados disponham no mínimo de equipe técnica composta por profissionais das áreas de psicologia e serviço social. A equipe multidisciplinar deve elaborar documentos técnicos em consonância com sua área de competência, sempre que solicitado pelo juiz, podendo também fazê-lo a pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, desde que com autorização judicial na forma do enunciado número 15 do FONAVID. No atendimento realizado pela equipe multidisciplinar, é recomendável o preenchimento de fichas de atendimento com dados pessoais dos usuários para inclusão em banco de dados e também para subsidiar quaisquer deliberações nos autos correspondentes, com a concessão de medidas protetivas e a individualização da pena na fase de execução. A equipe multidisciplinar também deve realizar, entre outras funções, o controle de frequência das vítimas e dos agressores nas intervenções individuais e em grupo, de acordo com determinação judicial. Incluem-se ainda no rol de atribuições da equipe de atendimento multidisciplinar
Realizar atendimento às vítimas, autores e seus familiares, com o objetivo de fornecer informações, orientações e promover reflexões que possam contribuir para a interrupção do ciclo de violência. Ressalte-se que o atendimento por psicólogos da equipe não caracteriza assistência psicológica ou psicoterapia, que são atividades de responsabilidade dos serviços da rede de saúde mental. Realizar entrevistas de avaliação psicológica e social da vítima e do agressor, emitir laudos e pareceres por escrito ou verbalmente, quando em audiência, proceder ao encaminhamento da vítima e do agressor à rede socioassistencial existente, mantendo contato com os serviços parceiros para colaboração mútua nos desdobramentos dos casos atendidos. Realizar visitas domiciliares e institucionais. Realizar encaminhamentos para participação em grupos de reflexão específicos para homens autores de violência contra mulheres, a serem promovidos pelas equipes multidisciplinares ou por instituições da rede de atendimento e combate à violência contra a mulher. Auxiliar as coordenadorias da mulher no mapeamento da rede de proteção à mulher e no cadastramento de instituições que atuem com essa finalidade, divulgando no site oficial do respectivo tribunal com o objetivo de fortalecimento da rede de apoio à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Fomentar a rede de atendimento aos homens autores de violência. Conhecer e contribuir para a articulação, mobilização e fortalecimento da rede de serviços de atenção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Enunciado 16 do Fonavide. Participando para tanto de reuniões internas e externas. Realizar palestras para o público em geral, objetivando divulgar, esclarecer e promover o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Realizar capacitações com os integrantes da rede pública municipal e estadual, saúde, educação e assistência social, conselhos tutelares, conselhos de direitos e comunitários de segurança pública e demais órgãos afins, visando ao aperfeiçoamento das ações de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Enunciados do Fonavide sobre as equipes multidisciplinares. Enunciado 13. Poderá a equipe multidisciplinar do juizado proceder ao encaminhamento da vítima, do agressor e do núcleo familiar e doméstico envolvido à rede social, independentemente de decisão judicial. Enunciado 14. Os tribunais de justiça deverão obrigatoriamente prover, capacitar e fortalecer os juízos com competência para processar e julgar os processos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de equipe multidisciplinar exclusiva, com quantidade de profissionais dimensionada de acordo com o Manual de Rotinas e Estruturação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Conselho Nacional de Justiça. Enunciado 15. A equipe multidisciplinar poderá elaborar documentos técnicos solicitados pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, mediante autorização do Poder Judiciário. Enunciado 16. Constitui atribuição da equipe multidisciplinar conhecer e contribuir com a articulação, mobilização e fortalecimento da rede de serviços de atenção às mulheres, homens, crianças e adolescentes envolvidos nos processos que versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Enunciado 44. A audiência de justificação multidisciplinar, acolhimento, é facultativa e poderá ser designada pelo juiz para promoção de encaminhamentos à rede de apoio às vítimas, agressores e familiares ao programa mais adequado, podendo ser subsidiado por equipe multidisciplinar quando existentes. Das intervenções. Compete às equipes multidisciplinares desenvolver as seguintes atividades de intervenção, visando ao desenvolvimento e consolidação da rede protetiva e a conscientização da vítima quanto a seus direitos e do autor quanto às implicações de suas ações. Intervenções com a vítima. Realizar atendimento individual ou em grupo com vítimas e seus familiares, com o objetivo de informar, orientar e promover reflexões que possam contribuir para a interrupção do ciclo de violência. Promover entrevista com as mulheres vítimas, mediante agendamento prévio à audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, apresentando informações e considerações que serão anexadas aos autos. Encaminhar vítimas e seus familiares aos recursos comunitários governamentais e não governamentais que compõem a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Realizar, a critério técnico, visita domiciliar e visita institucional com a finalidade de observar situações pertinentes ao processo. Promover contatos telefônicos com as vítimas de violência doméstica para conhecer a gravidade e urgência da situação.
Orientar sobre a necessidade de atendimento por defensor público ou profissional advogado. Elaborar laudos e pareceres por escrito ou verbalmente quando em audiência. Emitir parecer com o objetivo de instruir o pedido de restrição ou suspensão de visitas dos agressor ao filhos. Intervenções com o agressor, réu. Realizar atendimento aos réus que se encontram presos no estabelecimento penitenciário e que comparecem ao juizado de violência doméstica para participar de audiências, aproveitando o período em que permanecem nas dependências do Fórum. Prestar orientação e fazer encaminhamentos a agressores, réus, usuários de álcool e outras drogas ilícitas. Realizar intervenção com os agressores, réus, visando promover reflexão sobre as repercussões da violência na dinâmica familiar. Elaborar laudos e ou pareceres técnicos fundados no atendimento aos agressores réus. Incluir ou encaminhar os agressores réus para grupos de reflexão específicos para autores de violência contra mulheres, bem como para demais serviços governamentais ou não governamentais, de acordo com a demanda identificada. Documentos produzidos pela equipe multidisciplinar. Na elaboração de documentos dirigidos ao magistrado, é importante que estes exponham claramente a natureza e o objetivo da intervenção solicitada, uma vez que a diferença de nomenclatura importa em acentuada divergência quanto ao conteúdo e à abrangência da atuação do profissional do serviço social e da psicologia. O artigo 31 da Lei 11.340 de 2006 estabelece que, quando o caso for complexo e exigir uma avaliação mais profunda, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Considerando a crescente inserção do assistente social em espaços socioocupacionais, como sócio-jurídico, que exige atuação com profissionais de outras áreas, requerendo uma intervenção multidisciplinar com competência técnica, teórico-metodológica e ético-política, o Conselho Federal de Serviço Social publicou a Resolução CEFES 557 de 2009, que dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos e opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais, e ainda a brochura Atuação de Assistentes Sociais no Sócio Jurídico, Subsídios para Reflexão, publicada em 2014, com o objetivo de qualificar e referenciar a intervenção de assistentes sociais nesta área. Daí, decorre a necessidade de se elucidar, de acordo com as legislações pertinentes, as conceituações dos diversos documentos que podem ser solicitados pelo juiz à equipe técnica multidisciplinar. Em relação ao exercício da atividade do psicólogo, é importante transcrever o que estabelece a Resolução 7 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia, quanto às modalidades de documentos, sem prejuízo da observância dos princípios ético e técnico que orientam a sua elaboração, o caráter sigiloso, a explicitação da validade do conteúdo e o cuidado e o prazo pelo qual devem permanecer guardados. De acordo com a referida resolução, as modalidades de documentos produzidos pelo profissional de psicologia, decorrentes ou não da avaliação psicológica, podem ser: declaração, conceito e finalidade, é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao atendimento psicológico para declarar comparecimentos do atendimento e ou do seu acompanhante quando necessário, acompanhamento psicológico do atendido, informações sobre as condições do atendimento, tempo de acompanhamento, dias ou horários. No documento, não deve ser feito o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos. Atestado psicológico. Conceito e finalidade. É um documento expedido pelo psicólogo para certificar determinada situação ou estado psicológico, visando informar as condições psicológicas de quem, por requerimento, solicita, com fins de justificar faltas e ou impedimentos do solicitante, justificar aptidão ou não para atividades específicas após processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscreve a Resolução 7 de 2003, solicitar afastamento e ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação atestada do fato, conforme disposto na Resolução 15 de 96. Parecer. Conceito e finalidade. Parecer é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico. O resultado apresentado pode ser indicativo ou conclusivo.
O parecer objetiva apresentar resposta esclarecedora no campo do conhecimento psicológico por meio de uma avaliação especializada de questão-problema, visando dirimir dúvidas que interferem na decisão, sendo, portanto, a resposta a uma consulta, exigindo de quem responde competência no assunto. Relatório psicológico. Conceito e finalidade. O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva de situações e ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Como todo documento, deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados à luz de um instrumental técnico, entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico e intervenção verbal, consubstanciado em referencial técnico, filosófico e científico adotado pelo psicólogo. A finalidade do relatório psicológico é apresentar os procedimentos e conclusões gerados pela avaliação psicológica que, em sua adaptação ao contexto dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve se orientar pelo entendimento multidimensional da violência, ampliando as observações aos aspectos socioculturais e relacionais da situação analisada. Considerando a inadequação do ambiente do Poder Judiciário para o estabelecimento de relações terapêuticas, entende-se que, caso seja necessário exame psíquico, a medida tecnicamente mais adequada é o encaminhamento para a rede de saúde especializada. Rede de atendimento. Conceito de rede. Os governos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, assim como a sociedade civil, devem fomentar a prevenção, o combate à violência e a assistência às mulheres. Os entes devem atuar de forma integrada em rede para a superação de quaisquer isolamentos ou desarticulação entre os seus agentes. A ação em rede pressupõe que cada um dos parceiros exerça as funções sob sua competência e responsabilidade, fazendo os encaminhamentos necessários aos demais serviços e órgãos, por meio da ação coordenada de diferentes áreas governamentais e com o apoio e monitoramento de organizações não governamentais e da sociedade civil como um todo, garantindo a integralidade do atendimento. Conforme documento intitulado Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, conceitua-se rede como atuação articulada entre as instituições, serviços governamentais, não governamentais e a comunidade, visando a ampliação e melhoria da qualidade do atendimento. A identificação e encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência e ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. A constituição da rede de atendimento busca dar conta da complexidade da violência contra as mulheres e do caráter multidimensional do problema, que perpassa diversas áreas, tais como a saúde, a educação, a segurança pública, a assistência social, a cultura, entre outros. O Poder Judiciário integra a rede de atendimento à mulher e, nessa qualidade, deve trabalhar de forma articulada com as demais instituições, sendo sua ação orientada pelo artigo 8º da Lei 11.340 de 2006. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3 do artigo 1º, no inciso 4 do artigo 3º e no inciso 4 do artigo 221 da Constituição Federal. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral. E a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres.
A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Recomenda-se que o juiz procure a rede de atendimento à mulher de sua comarca, visando a coordenação de esforços, notadamente com as delegacias de defesa da mulher, as casas-abrigo e os centros de referência. Recomenda-se ainda que o juízo estabeleça fluxos ou protocolos de acompanhamento de vítimas e familiares abrigados. A partir da interação dos serviços a seguir com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, podem surgir parcerias importantes, formalizadas por meio de convênios ou protocolos de intervenções, construindo uma rede de atendimento. Recomenda-se que sejam fomentadas parcerias com a segurança pública para o monitoramento das medidas protetivas, atendimento das chamadas e prestação de socorro às vítimas em situação de ameaça ou de violência por meio de dispositivos eletrônicos ou patrulhas Maria da Penha. Recomenda-se que seja fomentada parceria para a implantação de questionário de avaliação de risco pelas delegacias de polícia, a ser respondido pela vítima, para subsidiar o juiz quando da apreciação do pedido de medidas protetivas. Composição da rede. No âmbito governamental, a rede de atendimento à mulher em situação de violência é composta pelos seguintes serviços, entre outros. Centros de referência. Os centros de referência são espaços de acolhimento, atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Tais centros devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação de situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania. Uma norma técnica de padronização, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, 2006. Casas-abrigo. As casas-abrigo são locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral às mulheres em risco iminente, em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual devem reunir as condições necessárias para retomar o curso de suas vidas. Delegacias especializadas de atendimento à mulher. As delegacias especializadas de atendimento às mulheres são unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das delegacias especializadas de atendimento à mulher têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem se pautar no respeito aos direitos humanos e nos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, passaram a desempenhar novas funções, que incluem, por exemplo, a apresentação ao juiz do requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima no prazo máximo de 48 horas. Convém também destacar que, de acordo com o Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça, construído pela Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Distrito Federal, sob a coordenação do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a aplicação do questionário correspondente e a subjacente avaliação de risco deverão ser realizadas preferencialmente pela Polícia Civil, no momento do registro do boletim de ocorrência, quando será colhido o termo de depoimento da mulher. Defensorias da Mulher. As Defensorias da Mulher têm a finalidade de prestar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. A consolidação de Defensorias da Mulher é entendida, portanto, como uma das formas de ampliar o acesso à justiça e garantir às mulheres orientação jurídica adequada, bem como o acompanhamento de seus processos.
promotorias da mulher ou núcleos de gênero nos ministérios públicos. O Ministério Público possui ampla atuação em sede de violência doméstica e familiar no âmbito processual e extraprocessual. Intervém quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Requisita a força policial e serviços públicos, exercendo a fiscalização nos estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, além de cadastrar os casos de violência doméstica. Convém ressaltar sua atuação na elaboração e participação nas políticas públicas que visam coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de possuir especial papel na defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos na Lei Maria da Penha. Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher são órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal. São responsáveis por processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Centro de Atendimento à Mulher, ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher é um serviço do governo federal que auxilia e orienta as mulheres em situação de violência por meio do número de utilidade pública 180. As ligações podem ser feitas gratuitamente de qualquer parte do território nacional. O atendimento é ininterrupto, abrangendo inclusive feriados e finais de semana. O Ligue 180 foi criado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em 2005. As atendentes da central são capacitadas permanentemente em questões de gênero, legislação e políticas governamentais para as mulheres. Cabe à central o encaminhamento da mulher aos serviços da rede de atendimento mais próximo, assim como prestar informações sobre os demais serviços disponíveis para o enfrentamento à violência. A central Ligue 180 também recebe e encaminha as denúncias das mulheres em situação de violência, registra relatos de violência e situações de funcionamento inadequado dos serviços da rede, bem como sistematiza as informações geradas pelo atendimento para subsidiar a elaboração de políticas públicas. Ouvidorias. A ouvidoria é o canal de acesso à comunicação direta entre a instituição e o cidadão. É um espaço de escuta qualificada que procura atuar em articulação com outros serviços de ouvidoria em todo o país, encaminhando as situações relatadas para os órgãos competentes em nível federal, estadual e municipal, além de proporcionar atendimentos diretos. Portanto, a atuação da ouvidoria visa fortalecer os direitos da cidadã, orientando-a e aproximando da instituição, estimulando a melhoria contínua da qualidade. Vale notar que a SPM possui o serviço de ouvidoria disponibilizado à população desde 2003. CRAS e CREAS. O CRAS desenvolve o PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, os serviços básicos continuados e ações de caráter preventivo para famílias em situações de vulnerabilidade social, proteção básica. Já os CREAS, por sua vez, são responsáveis pela proteção de famílias e indivíduos que tenham seus direitos violados e que vivam em situação de risco pessoal e social, proteção especial. Serviço de responsabilização e educação do agressor. É o equipamento responsável pelo acompanhamento das penas e das decisões proferidas pelo juízo competente quanto aos agressores, conforme previsto na Lei 11.340 de 2006 e na Lei de Execução Penal. Esses serviços devem, portanto, ser necessariamente vinculados ao sistema de justiça, entendido em sentido amplo, Poder Judiciário, Secretarias de Justiça Estadual e ou Municipal. Entre suas atribuições podem-se citar promoção de atividades educativas, pedagógicas e de grupos reflexivos, a partir de uma abordagem responsabilizante e o fornecimento de informações permanentes sobre o acompanhamento dos agressores ao juízo competente, por meio de relatórios e documentos técnicos pertinentes. Polícia Civil e Militar. A Delegacia Comum também deve registrar toda e qualquer ocorrência oriunda de uma mulher vítima de violência. São os profissionais da Polícia Militar que, muitas vezes, fazem o primeiro atendimento ainda na residência ou em via pública, encaminhando para outros serviços da rede. IML, Instituto Médico Legal. O IML desempenha papel importante no atendimento à mulher em situação de violência, principalmente às vítimas de violência física e sexual. Sua função é decisiva na coleta de provas necessárias ao processo judicial e condenação do agressor.
É o IML quem coleta ou valida as provas recolhidas e demais providências periciais do caso. Serviços de saúde voltados ao atendimento dos casos de violência sexual. A área da saúde, por meio da norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. Organismos governamentais de políticas para as mulheres. Coordenadoria, Secretaria, Superintendências da Mulher. Essas estruturas têm a função de elaborar, articular e propor políticas públicas de atendimento à mulher no âmbito do Executivo Estadual e Municipal. Cumprem também o papel de articuladores das instituições e serviços governamentais e não governamentais que integram a rede de atendimento. Assim, os organismos de políticas para as mulheres devem monitorar e acompanhar as ações desenvolvidas pelas instituições que compõem a rede. Nas regiões onde não existem organismos governamentais de políticas para as mulheres, esse papel, assim como os atendimentos especializados às mulheres em situação de violência, será também desempenhado pelos centros de referência. A lista dos serviços que compõem a rede de atendimento à mulher por unidade da federação pode ser acessada por meio do site, no item Organismos Governamentais Distrito Federal, Estados e Municípios, ou ainda diretamente por meio do link. Anexos. Portaria do Conselho Nacional de Justiça, número 15, de 8 de março de 2017. Institui a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário e dá outras providências. A presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando seu dever do Estado assegurar assistência a todos os integrantes da família para a implementação de instrumentos voltados à harmonização e pacificação em casos de litígio, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, considerando ser atribuição do poder público desenvolver políticas para a garantia dos direitos fundamentais das mulheres nas relações domésticas e familiares, resguardando-as contra práticas de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, nos termos dos artigos 3º da Lei 11.340 de 2006, considerando a competência desse órgão de coordenar a elaboração e execução de políticas públicas relativas às mulheres em situação de violência no espaço jurídico de atribuições do Poder Judiciário, considerando a necessidade de adequação da atuação do Poder Judiciário para consideração da perspectiva de gênero na prestação jurisdicional, considerando a importância de se assegurar tratamento adequado aos conflitos decorrentes de prática de violência contra a mulher, especialmente quanto aos crimes enquadrados na Lei 13.104 de 2015 e nos demais crimes provocados em razão de gênero, resolve da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Instituir a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, definindo diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres e garantindo a adequada solução de conflitos que envolvam mulheres em situação de violência, nos termos da legislação nacional vigente e das normas internacionais sobre os direitos humanos sobre a matéria. Dos objetivos da política judiciária. São objetivos da política judiciária estabelecida nesta portaria: fomentar a criação e a estruturação de unidades judiciárias nas capitais e no interior, especializadas no recebimento e no processamento de causas cíveis e criminais relativas à prática de violência doméstica e familiar contra a mulher baseadas no gênero, com a implantação de equipes de atendimento multidisciplinar. Estimular parcerias entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais nas áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, para a efetivação de programas de prevenção e combate a todas as formas de violência contra a mulher. Fomentar a promoção de parcerias para viabilizar o atendimento integral e multidisciplinar às mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Motivar o estabelecimento de parcerias com órgãos prestadores de serviços de reeducação e responsabilização para atendimento dos agentes envolvidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Impulsionar parcerias com as instituições de ensino superior, objetivando a prestação de serviços de apoio técnico especializado.
Fomentar a celebração de termos de acordo com o Poder Executivo, visando incorporar aos currículos escolares conteúdos relativos aos direitos humanos, em todos os níveis de ensino, a igualdade de gênero e de raça ou etnia e a questão relativa a todos os tipos de violência contra a mulher. Fomentar a política de capacitação permanente de magistrados e servidores em temas relacionados às questões de gênero e de raça ou etnia por meio das escolas de magistratura e judiciais. Promover campanhas para a expedição de documentação civil às mulheres para permitir e ampliar seu acesso a direitos e serviços. Favorecer o aprimoramento da prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar por meio do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, destinado à realização de esforços concentrados de julgamento de processos cujo objeto seja a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aperfeiçoar os sistemas informatizados do Poder Judiciário para viabilizar o fornecimento de dados estatísticos sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, o processamento e o julgamento de ações cujo objeto seja feminicídio e das demais causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher baseadas no gênero. Estimular a promoção de ações institucionais entre os integrantes do sistema de justiça para a aplicação da legislação pátria e dos instrumentos jurídicos internacionais sobre direitos humanos e a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Dos tribunais. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão dispor em sua estrutura organizacional de coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar, como órgãos permanentes. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal discriminarão os recursos destinados à execução dos projetos apresentados pelas coordenadorias estaduais voltados à prevenção e ao combate à violência contra a mulher e os recursos para a criação e a manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão publicar em seus sítios eletrônicos balanço anual das ações empreendidas para fins de monitoramento pelo Conselho Nacional de Justiça até o mês de fevereiro de cada período anual. Das coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência. As coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar terão atribuição, entre outras, contribuir para o aprimoramento da estrutura e das políticas do Poder Judiciário na área do combate e da prevenção à violência contra as mulheres. Organizar e coordenar a realização das semanas de esforço concentrado de julgamento dos processos no Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa e garantir apoio material e humano aos juízes competentes para o julgamento dos processos relativos ao tema, aos servidores e às equipes multidisciplinares para a execução das ações do programa. Encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça relatório de ações e dados referentes às semanas do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, até uma semana após o encerramento de cada etapa. Apoiar os juízes, os servidores e as equipes multidisciplinares para a melhoria da prestação jurisdicional. Promover a articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos governamentais e não governamentais para a concretização dos programas de combate à violência doméstica. Colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de juízes, servidores e colaboradores na área do combate e prevenção à violência contra a mulher. Recepcionar em cada estado e no Distrito Federal dados, sugestões e reclamações referentes ao serviço de atendimento à mulher em situação de violência, promovendo os encaminhamentos e divulgações pertinentes. Entregar ao Conselho Nacional de Justiça os dados referentes aos procedimentos que envolverem violência contra a mulher, de acordo com a parametrização das informações com as tabelas unificadas do Poder Judiciário, propondo mudanças e adaptações necessárias aos sistemas de controle e informação processuais existentes. Manter atualizado o cadastro dos juízes titulares das varas e dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluídos os especializados e os que dispõem de competência cumulativa. Apoiar a realização da jornada, Lei Maria da Penha e o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica. Identificar e disseminar boas práticas para as unidades que atuam na temática da violência contra a mulher. As coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência serão compostas por, no mínimo, 3 juízes com competência jurisdicional na área de violência contra a mulher e poderá contar com um juiz auxiliar da presidência e com um juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
poderá atuar com a colaboração ou a assessoria de outros juízes. A coordenação caberá a juiz com competência jurisdicional na área da violência doméstica e familiar contra a mulher, podendo ser indicado mais de um magistrado para a função, observado o critério de alternância de mandato a ser fixado pelos tribunais. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência deverá contar com estrutura de apoio administrativo e de equipe multidisciplinar, preferencialmente do quadro de servidores do Judiciário. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal adotarão as medidas necessárias para proporcionar aos membros da coordenadoria as condições adequadas ao desempenho de suas atribuições. Do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa. O Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa objetiva aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de esforços concentrados de julgamento e ações multidisciplinares de combate à violência contra as mulheres. O programa é contínuo, incluindo 3 semanas por ano de esforço concentrado de julgamento de processos decorrentes da prática de violência doméstica e familiar que se acumularem em razão da imperiosa necessidade de se oferecer jurisdição especialmente rápida para a solução dos litígios colaterais sociais gerados por este tipo de conflito. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência de cada Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal será responsável por organizar e coordenar a realização das semanas de esforço concentrado do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência fornecerá à Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania os dados e relatórios de ações até uma semana após o encerramento de cada semana programática de esforço concentrado. Da coleta de dados. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal encaminharão ao Conselho Nacional de Justiça, no prazo máximo de 30 dias contados da publicação desta portaria, as informações relativas à estrutura das unidades judiciárias especializadas em violência contra a mulher e os dados sobre litigiosidade, segundo o modelo que será encaminhado aos órgãos competentes. As informações relativas à estrutura das unidades judiciárias especializadas em violência contra a mulher serão encaminhadas anualmente pelo sistema Justiça em Números, no prazo definido pelo Conselho Nacional de Justiça. As informações sobre litigiosidade referentes a cada serventia judiciária, vara ou juizado especializado, serão encaminhadas semestralmente pelo sistema Módulo de Produtividade Mensal, nos prazos definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. As informações sobre o Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa serão encaminhadas por sistema específico do Programa Nacional no prazo de uma semana após o encerramento de cada semana programática do esforço concentrado. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, publicará anualmente relatório analítico sobre a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, publicará em seu sítio eletrônico relatórios sobre cada semana de esforço concentrado do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ministra Carmen Lúcia. Resolução 254 de 2018. Institui a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário e dá outras providências. Origem: Presidência. A Presidente do Conselho Nacional de Justiça no uso de suas atribuições legais e regimentais. Considerando ser dever do Estado assegurar assistência a todos os integrantes da família pela implementação de instrumentos voltados à harmonização e pacificação em casos de litígio, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal. Considerando ser atribuição do poder público desenvolver políticas para a garantia dos direitos fundamentais das mulheres nas relações domésticas e familiares, resguardando-as contra práticas de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considerando a competência desse órgão de coordenar a elaboração e a execução de políticas públicas relativas às mulheres em situação de violência no espaço jurídico de atribuições do Poder Judiciário, considerando a necessidade de adequação da atuação do Poder Judiciário para consideração da perspectiva de gênero na prestação jurisdicional,
Considerando a importância de se assegurar tratamento adequado aos conflitos decorrentes de prática de violência contra a mulher, especialmente quanto aos crimes enquadrados na Lei 13.104 de 2015 e nos demais crimes provocados em razão de gênero, resolve. Da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Instituir a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, definindo diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres e garantindo a adequada solução de conflitos que envolvam mulheres em situação de violência física, psicológica, moral, patrimonial e institucional, nos termos da legislação nacional vigente e das normas internacionais sobre direitos humanos sobre a matéria. Dos objetivos da política judiciária. São objetivos da política judiciária estabelecida nesta resolução: fomentar a criação e a estruturação de unidades judiciárias nas capitais e no interior, especializadas no recebimento e no processamento de causas cíveis e criminais relativas à prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseadas no gênero, com a implantação de equipes de atendimento multidisciplinar. Estimular parcerias entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais nas áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, para a efetivação de programas de prevenção e combate a todas as formas de violência contra a mulher. Fomentar a promoção de parcerias para viabilizar o atendimento integral e multidisciplinar às mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Motivar o estabelecimento de parcerias com os órgãos prestadores do serviço de reeducação e responsabilização para atendimento dos agentes envolvidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Impulsionar parcerias com instituições de ensino superior, objetivando a prestação de serviços de apoio técnico especializado. Fomentar a celebração de termos de acordo com o Poder Executivo, visando incorporar aos currículos escolares conteúdos relativos aos direitos humanos, em todos os níveis de ensino, a igualdade de gênero e de raça ou etnia e a questão relativa a todos os tipos de violência contra a mulher. Fomentar a política de capacitação permanente de magistrados e servidores em temas relacionados às questões de gênero e de raça ou etnia por meio das escolas de magistratura e judiciais. Promover campanhas para expedição de documentação civil às mulheres para permitir e ampliar seu acesso a direitos e serviços. Favorecer o aprimoramento da prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar por meio do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, destinado à realização de esforços concentrados de julgamento de processos cujo objeto seja a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aperfeiçoar os sistemas informatizados do Poder Judiciário para viabilizar fornecimento de dados estatísticos sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, o processamento e o julgamento de ações cujo objeto seja feminicídio e das demais causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher baseadas no gênero. Estimular a promoção de ações institucionais entre os integrantes do sistema de justiça para a aplicação da legislação pátria e dos instrumentos jurídicos internacionais sobre direitos humanos e a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Aprimorar a qualidade dos dados sobre as diversas formas de violência contra as mulheres, fomentando a integração da comunicação entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e Polícia Militar, por meio de sistemas tecnológicos dotados de interoperabilidade. Da implementação da política. Dos tribunais. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão dispor, em sua estrutura organizacional, de coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar, como órgãos permanentes. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal discriminarão os recursos destinados à execução dos projetos apresentados pelas coordenadorias estaduais voltados à prevenção e ao combate à violência contra a mulher e os recursos para a criação e a manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão publicar em seus sítios eletrônicos balanço anual das ações empreendidas, para fins de monitoramento pelo Conselho Nacional de Justiça até o mês de fevereiro de cada período anual. Das coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência. As coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar terão atribuição, entre outras, de
Contribuir para o aprimoramento da estrutura e das políticas do Poder Judiciário na área do combate e da prevenção à violência contra as mulheres. Organizar e coordenar a realização das semanas de esforço concentrado de julgamento dos processos no Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa e garantir apoio material e de pessoal aos juízes competentes para o julgamento dos processos relativos ao tema, aos servidores e às equipes multidisciplinares para a execução das ações do programa. Encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça relatório de ações e dados referentes às semanas do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, até uma semana após o encerramento de cada etapa. Apoiar os juízes, os servidores e as equipes multidisciplinares para a melhoria da prestação jurisdicional. Promover a articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos governamentais e não governamentais para a concretização dos programas de combate à violência doméstica. Colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de juízes, servidores e colaboradores na área do combate e prevenção à violência contra a mulher. Recepcionar em cada estado e no Distrito Federal dados, sugestões e reclamações referentes ao serviço de atendimento à mulher em situação de violência, promovendo os encaminhamentos e divulgações pertinentes. Entregar ao Conselho Nacional de Justiça os dados referentes aos procedimentos sobre violência contra a mulher, de acordo com a parametrização das informações com as tabelas unificadas do Poder Judiciário, propondo mudanças e adaptações necessárias aos sistemas de controle e informação processuais existentes. Manter atualizado o cadastro dos juízes titulares das varas e dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluídos os especializados e os que dispõem de competência cumulativa. Apoiar a realização da jornada Lei Maria da Penha e o Fórum Nacional de Juízes com competência especializada para processar e julgar os casos cujo objeto seja atos de violência doméstica. Identificar e disseminar boas práticas para as unidades que atuam na temática da violência contra a mulher. As coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência serão compostas por, no mínimo, 3 juízes com competência jurisdicional na área de violência contra a mulher e poderá contar com um juiz auxiliar da presidência e com um juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar poderá atuar com a colaboração ou assessoria de outros juízes. A coordenação caberá ao magistrado designado pela presidência do Tribunal de Justiça, podendo ser indicado mais de um magistrado para a função, observado o critério de alternância de mandato a ser fixado pelos tribunais. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência deverá contar com a estrutura de apoio administrativo e de equipe multidisciplinar, preferencialmente do quadro de servidores do Judiciário. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal adotarão as medidas necessárias para proporcionar aos membros da coordenadoria as condições adequadas ao desempenho de suas atribuições. Do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa. O Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa objetiva aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicional em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de esforços concentrados de julgamento e ações multidisciplinares de combate à violência contra as mulheres. O programa é contínuo, incluindo 3 semanas por ano de esforço concentrado de julgamento de processos decorrentes da prática de violência doméstica e familiar que se acumularem em razão da imperiosa necessidade de se oferecer jurisdição especialmente rápida para a solução dos litígios colaterais sociais gerados por esse tipo de conflito. As semanas Justiça pela Paz em Casa serão realizadas respectivamente na segunda semana do mês de março, na penúltima semana do mês de agosto, na última semana do mês de novembro. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência de cada Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal será responsável por organizar e coordenar a realização das semanas de esforço concentrado do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, com o apoio do Conselho Nacional da Justiça. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência fornecerá à Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania os dados e relatórios de ações até uma semana após o encerramento de cada semana programática de esforço concentrado. Da violência institucional contra as mulheres.
configura violência institucional contra as mulheres no exercício de funções públicas a ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize de qualquer forma o compromisso de proteção e preservação dos direitos de mulheres. Para a adequada solução dos conflitos mencionados no artigo 1º, garantia da prevenção e repressão da situação configurada e resguardo do princípio do devido processo legal, fica vedada a participação de juízes como mediadores, facilitadores ou qualquer outro tipo de atuação similar nos processos em que atuem como julgadores, em observância ao princípio da confidencialidade. O atendimento às mulheres em situação de violência para fins de concessão de medidas protetivas de urgência deve ocorrer independentemente de tipificação dos fatos como infração penal. Os órgãos do Poder Judiciário deverão adotar mecanismos institucionais para coibir a prática de ato que configure violência ou que possa atingir os direitos à igualdade de gênero. Os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e sistema de execução de medidas socioeducativas deverão encaminhar mensalmente ao Conselho Nacional de Justiça as informações relativas às mulheres e adolescentes gestantes e lactantes custodiadas no sistema prisional ou internadas por meio de sistema de cadastramento disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. As informações de que trata este artigo deverão ser prestadas mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, e em nenhuma hipótese deve expor o nome do lactente. Da coleta de dados. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal encaminharão ao Conselho Nacional de Justiça, periodicamente, as informações relativas à estrutura das unidades judiciárias especializadas em violência contra a mulher e os dados sobre litigiosidade. As informações relativas à estrutura das unidades judiciárias especializadas em violência contra a mulher serão encaminhadas anualmente pelo Sistema Justiça em Números no prazo definido pelo Conselho Nacional de Justiça. As informações sobre litigiosidade referentes a cada serventia judiciária, vara ou juizado especializado serão encaminhadas semestralmente pelo Sistema Módulo de Produtividade Mensal nos prazos definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Os dados da Semana Justiça pela Paz em Casa serão encaminhados por sistema específico do Programa Nacional no prazo de uma semana após o encerramento de cada semana de esforço concentrado. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, publicará anualmente relatório analítico sobre a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, publicará em seu sítio eletrônico relatórios sobre cada semana de esforço concentrado do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa. Disposições gerais. O artigo 8º da Resolução 213 de 2015 passa a constar com o parágrafo 6º nos termos seguintes. Artigo 8º, 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, a autoridade policial será cientificada e, se a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher não estiver presente na audiência, deverá, antes da expedição do alvará de soltura, ser notificada da decisão, sem prejuízo da intimação do seu advogado ou do seu defensor público. Compete à previdência do Conselho Nacional de Justiça indicar conselheiro supervisor para acompanhar e monitorar a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres e um juiz da presidência que o auxiliará. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ministra Carmen Lúcia. Resolução 253 de 2018. Define a política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. Origem: Presidência. A Presidente do Conselho Nacional da Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando o disposto na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas da criminalidade e de abuso de poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 40 de 34 de 1985 e outros tratados e documentos internacionais que estabelecem normas de proteção e atenção às vítimas,
considerando o disposto no artigo 245 da Constituição Federal e a insuficiência da proteção assegurada pela Lei 9.807 de 99, que estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, e institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, considerando que a ausência de legislação específica sobre a matéria e da instituição de política pública nacional que organize a atenção integral à vítima, cabendo ao Poder Judiciário priorizar e sistematizar os esforços empreendidos no acolhimento, orientação, encaminhamento e reparação e às vítimas, considerando a vigência de normas legais vigentes voltadas à atenção à vítima, cuja aplicação deve ser padronizada e fiscalizada, considerando o deliberado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça na sessão ordinária realizada em 4 de setembro de 2018, resolve: o Poder Judiciário deverá, no exercício de suas competências, adotar as providências necessárias para garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários e de seus serviços auxiliares. Para os fins da presente resolução, consideram-se vítimas as pessoas que tenham sofrido dano físico, moral, patrimonial ou psicológico em razão de crime ou ato infracional cometido por terceiro, ainda que não identificado, julgado ou condenado. O disposto na presente resolução aplica-se igualmente aos cônjuges, companheiros, familiares em linha reta, irmãos e dependentes das vítimas cuja lesão tenha sido causada por um crime. Os tribunais deverão instituir plantão especializado para atendimento às vítimas, destinando parcela da jornada dos servidores integrantes das equipes multidisciplinares e os espaços físicos adequados para tal. Nos plantões referidos no artigo antecedente, e consideradas as singularidades do caso concreto, os servidores deverão prestar às vítimas o devido acolhimento, com zelo e profissionalismo, orientação sobre as etapas do inquérito policial e de eventual processo e de seu direito de consultar ou de obter cópias dos autos, informações amplas pertinentes aos seus direitos, nos limites do campo do conhecimento da equipe multidisciplinar, encaminhamento escrito para a rede de serviços públicos, incluídos serviços de assistência jurídica, assistência médica, psicológica e social disponíveis na localidade, informações sobre os programas de proteção a vítimas ameaçadas e respectivo encaminhamento, se for o caso, encaminhar a vítima aos programas de justiça restaurativa eventualmente instituídos em conformidade com a Resolução 225 de 2016. Os órgãos judiciários deverão adotar as providências possíveis para destinar ambientes de espera separadas para a vítima e seus familiares nos locais de realização de diligências processuais e audiências. No curso dos processos de apuração de crimes e atos infracionais e de execução de penas e medidas socioeducativas, as autoridades judiciais deverão orientar as vítimas sobre o seu direito de estar presente em todos os atos do processo, determinar às serventias o estrito cumprimento do parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal, notificando-se a vítima por carta ou correio eletrônico dos seguintes eventos: instauração da ação penal ou arquivamento do inquérito policial, expedição de mandados de prisão, alvarás de soltura e respectivos cumprimentos, fugas de réus presos, prolação de sentenças e decisões judiciais monocráticas ou colegiadas. Destinar prioritariamente as receitas relativas à prestação pecuniária para reparação dos danos aproveitados pela vítima e pessoas referidas no parágrafo 2º do artigo 12 da presente resolução. Determinar as diligências necessárias para conferir efetividade ao disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal para fixar em sentença valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Adotar as providências necessárias para que as vítimas sejam ouvidas em condições adequadas para prevenir a vitimização secundária e para evitar que sofra pressões. Zelar pela célere restituição de bens apreendidos de propriedade da vítima, observadas as cautelas legais. Os órgãos competentes do Poder Judiciário deverão prestar a necessária capacitação para os servidores que atuarão nos plantões referidos no artigo 2º. Os tribunais deverão regulamentar a instituição dos plantões referidos no artigo 2º e a concessão gratuita de cópias dos autos às vítimas,
se não houver norma específica sobre a matéria. A Corregedoria Nacional de Justiça e as corregedorias locais deverão incluir em seus planos de inspeção a fiscalização do cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal. As corregedorias locais deverão adequar a regulamentação editada em conformidade com o artigo 5º da Resolução 154 de 2012 para determinar a destinação prioritária de receitas relativas à prestação pecuniária para a reparação dos danos aproveitados pela vítima e pessoas referidas no parágrafo 2º do artigo 1º da presente resolução. Esta resolução tem caráter complementar, não prejudicando os direitos das vítimas, assegurados em outros atos normativos específicos. Entra em vigor 60 dias após sua publicação. Ministra Carmen Lúcia. Enunciados do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, FONAVID. Dos encontros do FONAVID resultaram os enunciados, que visam orientar os procedimentos dos operadores do direito e servidores que trabalham com os casos de violência doméstica em todo o país. 1. Para a incidência da Lei Maria da Penha, não importa o período de relacionamento entre vítima e agressor, nem o tempo decorrido desde o seu rompimento, bastando que este comprovado que a violência decorreu da relação de afeto. 2. Inexistindo coabitação ou vínculo de afeto entre agressor e ofendida, deve ser observado o limite de parentesco estabelecido pelos artigos do Código Civil, quando a invocação da proteção conferida pela Lei 11.340, de 2006, decorrer exclusivamente das relações de parentesco. 3. A competência civil dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e as de direito de família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de família, respectivamente. 4. A audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006 é cabível, mas não obrigatória, somente nos casos de ação penal pública condicionada à representação, independentemente de prévia retratação da vítima. 6. A Lei 11.340 de 2006 não obsta a aplicação das penas substitutivas previstas no Código Penal, vedada a aplicação de penas de prestação pecuniária ou pagamento isolado de multa. 7. O sursis de que trata o artigo 77 do Código Penal é aplicável aos crimes regidos pela Lei 11.340 quando presentes os requisitos. 9. A notificação, intimação da vítima acerca de concessão de soltura do agressor e ou de qualquer ato processual pode ser feita por WhatsApp ou similar, quando houver seu consentimento expresso, manifestado em sede inquisitorial ou judicial, por escrito ou reduzido a termo, mediante certidão nos autos por servidor público. 11. Poderá ser fixada multa pecuniária no caso de descumprimento de medida protetiva de urgência. 13. Poderá a equipe multidisciplinar do juízo proceder ao encaminhamento da vítima, do agressor e do núcleo familiar e doméstico envolvido à rede de atenção integral, independentemente da decisão judicial. 14. Os tribunais da Justiça deverão prover obrigatoriamente os juízos com competência para processar e julgar os processos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de equipe multidisciplinar exclusiva, com quantidade de profissionais dimensionadas de acordo com o Manual de Rotinas e Estruturação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Conselho Nacional de Justiça. 15. A equipe multidisciplinar poderá elaborar documentos técnicos solicitados pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, mediante autorização do Poder Judiciário. 16. Constitui a atribuição da equipe multidisciplinar conhecer e contribuir com a articulação, mobilização e fortalecimento da rede de serviços de atenção às mulheres, homens, crianças e adolescentes envolvidos nos processos que versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. 17. O artigo 274 do Código de Processo Civil é aplicável ao incidente de concessão de medida protetiva. 18. A concessão de novas medidas protetivas ou a substituição daquelas já concedidas não se sujeita à oitiva prévia do Ministério Público. 19.
O não comparecimento da vítima à audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 tem como consequência o prosseguimento do feito. 20. A conduta da vítima de comparecer à unidade policial para a lavratura de boletim de ocorrência deve ser considerada como representação, ensejando a instauração de inquérito policial. 21. A ocorrência para apreciar os recursos contra as decisões proferidas pelos juizados de violência doméstica contra a mulher é dos tribunais de justiça, independentemente da pena. 22. A decretação da prisão preventiva, ainda que decorrente da conversão da prisão em flagrante, independe de prévia manifestação do Ministério Público. 23. A medida pode funcionar como instrumento de gestão de conflitos familiares subjacente aos procedimentos e processos que envolvam violência doméstica. 24. A competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino. 25. As normas de tutela de direitos humanos da vítima do sexo feminino, previstas na Lei Maria da Penha, não se restringem aos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. 26. O juízo, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. 28. A competência para processar e julgar o crime decorrente do descumprimento das medidas protetivas é dos juizados e varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, onde não houver, das varas criminais com competência para julgar os casos afetos à Lei Maria da Penha. 29. É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e ou psicológica da ofendida. 30. O juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar a inclusão do agressor dependente de álcool e outras drogas em programa de tratamento, facultada a oitiva da equipe multidisciplinar. 31. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são aplicáveis nas varas do Tribunal do Júri em casos de feminicídio. 32. As vítimas de crime de feminicídio e seus familiares devem contar com assistência jurídica gratuita, devendo o juiz designar defensor público ou advogado dativo para atuar em defesa nos processos de competência do Tribunal do Júri, exceto se estiverem assistidos por advogado e ou defensor público. 33. O juízo criminal que receber requerimento de medidas cautelares e ou protetivas poderá apreciá-las e deferi-las com precedência ao juízo sobre sua competência, que poderá ratificar ou não o deferimento após distribuição e recebimento. 34. As medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo da Justiça com base no artigo 189 do Código de Processo Civil. 35. O juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher não é competente para execução de alimentos fixados em medidas protetivas de urgência. 36. Poderá ser utilizado o mecanismo compulsório de controle eletrônico em desfavor do agressor para a garantia do cumprimento das medidas protetivas de urgência. 37. A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure em tese ilícito penal. 38. Quando da audiência de custódia, em sendo deferida a liberdade provisória ao agressor, o juiz deverá avaliar a hipótese de deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340. A vítima deve ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, por qualquer meio de comunicação, sem prejuízo da intimação de seu advogado ou do defensor público. 39. A qualificadora do feminicídio, nos termos do artigo 121 do Código Penal, é objetiva, uma vez que o conceito de violência doméstica é aquele do artigo 5º da Lei 11.340, prescindindo de qualquer valoração específica. 40. Em sendo o autor da violência menor de idade, a competência para analisar o pedido de medidas protetivas previstas na Lei 11.340 é do Juízo da Infância e Juventude. 41.
A vítima pode ser conduzida coercitivamente para a audiência de instrução criminal na hipótese do artigo 218 do Código de Processo Penal. 42. É cabível a intimação com hora certa de medidas protetivas de urgência, em analogia à citação com hora certa. 43. Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência. 44. A audiência de justificação multidisciplinar acolhimento é facultativa e poderá ser designada pelo juiz para a promoção de encaminhamentos à rede de apoio de vítimas, agressores e familiares ao programa mais adequado, podendo ser subsidiado por equipe multidisciplinar quando existente. 45. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. 46. A Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação de sexo, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5º da Lei 11.340. Questionário de avaliação de risco. Este questionário tem como objetivo contribuir na avaliação dos fatores de risco pelo sistema de justiça para encaminhamentos relacionados aos casos de violência doméstica contra a mulher, em contexto de relações entre parceiros íntimos, atuais e anteriores. É muito importante que você possa respondê-lo para compreendermos melhor sua situação e as formas possíveis de melhor atendê-la. Preencha na delegacia de polícia apenas as 2 primeiras páginas deste questionário. O questionário deve ser preenchido pela vítima nas delegacias de polícia na ocasião do registro de ocorrência policial de violência doméstica e familiar contra a mulher. O preenchimento do questionário não exclui os demais procedimentos de registro da ocorrência policial. Se a vítima necessitar de auxílio, o policial poderá ajudá-la a preencher esse questionário. Caso o policial não puder auxiliá-la, deverá marcar a opção vítima não teve condições de preencher. Preenchido ou não, esse questionário deve ser anexado aos demais documentos que instruem o requerimento de medidas protetivas de urgência, para posterior análise pelos órgãos do sistema de justiça. Atenção! Independentemente do preenchimento deste questionário ou de suas respostas, as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima devem ser apreciadas e a persecução criminal deve ter continuidade. Poucas respostas positivas não significam desnecessidade de intervenções de proteção pelo sistema de justiça. Especial atenção deve ser dada para não se subestimar a violência psicológica, que muitas vezes não possui tipos penais adequados para retratar sua gravidade. Todavia, possui grave impacto no adoecimento orgânico e mental de mulheres e na fragilização dos vínculos familiares e comunitários. Informações sobre a avaliação do questionário no sistema de justiça. Para a escolha dos encaminhamentos de proteção mais adequados à situação específica de cada mulher, é preciso conhecer os fatores de risco existentes e estimar a gravidade da situação. Avaliar risco significa investigar fatores de risco com o objetivo de orientar decisões de modo a reduzir ou eliminar o risco de ocorrer novas violências. A avaliação dos dados desse questionário é qualitativa e requer o julgamento do avaliador. Quanto maior o número de respostas positivas na parte 1, 2 e 3, maior o risco de violência grave potencialmente letal. Os itens B, C, D e G da parte 4 também podem ser considerados como fatores de risco de reiteração de outros atos de violência. O avaliador deve utilizar sua experiência e julgamento para avaliar se há fatores de risco que, no caso avaliado, representam sozinhos o aumento do risco. Exemplos de fatores de riscos descritos na literatura, como itens que costumam representar risco independentemente de outros elementos, são histórico de violências, uso de faca, agressões físicas graves e ciúme excessivo.
A partir da identificação dos fatores de risco e do contexto em que ocorrem, devem ser selecionado o tipo de intervenção adequada. Para cada situação, seja de risco moderado de reincidência ou de risco extremo de ocorrer violências graves ou letais, medidas de gestão de risco devem ser adotadas. A avaliação realizada por meio desse questionário constitui um recorte do fenômeno. Essa avaliação inicial não é definitiva. O risco pode alterar-se ao longo do tempo. Por isso, outras avaliações devem ser realizadas nos diversos serviços que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A análise dos encaminhamentos de proteção deve ser feita no Judiciário, ao se deferir as medidas protetivas de urgência, ou no Ministério Público com a chegada dos autos de medida protetiva de urgência. As partes 1, 2 e 3 contam como fatores de risco de violência grave e potencialmente letal. Deve ser considerado como fator de risco qualquer resposta sim, bem qualquer marcação positiva nos itens 2, 3 e 5, ou ainda qualquer marcação diversa de nunca para os itens 1, 6 ou 7. Anote a seguir a pontuação identificada. Sugestões de medidas de intervenção. Provável risco extremo. Avaliação com a vítima da necessidade de seu encaminhamento a casa-abrigo. Encaminhamento do caso ao PROVID, PMDF, para construção do plano de segurança e acompanhamento periódico. Encaminhamento do caso ao Programa de Celular de Socorro da Secretaria de Saúde Pública. Encaminhamento do caso ao Serviço Psicossocial de Atenção às Mulheres, com cópia deste questionário e ocorrência policial para busca ativa telefônica ou residencial. Atribuição de prioridade nos diversos serviços, inclusive intimações judiciais. Avaliação da necessidade de encaminhamento do suposto agressor a programa de reflexão psicossocial. Encaminhamento do caso à Comissão Circunscricional de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para estudo do caso. Avaliar a decretação da prisão preventiva e ou produção antecipada de provas. Avaliar a eventual desconsideração de retratação da vítima em caso de ameaça. Provável risco grave. Encaminhamento do caso ao Serviço Psicossocial de Atendimento às Mulheres, com cópia deste questionário e ocorrência policial para tentativa de contato telefônico. Avaliação da necessidade de encaminhamento do suposto agressor ao programa de reflexão psicossocial. Avaliar a conveniência de realização de estudo psicossocial e monitoração da evolução da situação de risco. Deferimento das medidas protetivas de urgência e continuidade do processo criminal. Provável risco moderado. Encaminhamento de informações à vítima sobre a rede de apoio psicossocial local para demanda espontânea. DP, MP, Judiciário. Avaliação da necessidade de encaminhamento do suposto agressor a programa de reflexão psicossocial. Deferimento das medidas protetivas de urgência e continuidade do processo criminal.